Apesar de se tratar de um tema universal, a experiência do luto, esse processo de elaboração interna das perdas que experimentamos, também é muito singular para cada sujeito. Mas como essas vivências interagem com nossos processos internos e nos afetam psiquicamente? Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. E eu sou a Amanda Hatsira, estudo psicanálise, então para mim o nosso convidado de hoje, assim, é sempre uma honra muito grande recebê-lo, uma pessoa muito importante nessa minha trajetória de estudos. Também pesquiso temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Bom, mais do que nunca é importante refletir sobre esse tema, a experiência do luto, né? Como experiência individual, mas também coletiva, cada vez mais como uma experiência coletiva. Afinal, né, quantas perdas materiais e simbólicas, diretas e indiretas, nós temos vivenciado desde o 7 de outubro, ou mesmo pensando aqui no nosso contexto, Brasil, nas enchentes do Rio Grande do Sul, que estão devastando vidas humanas, cidades inteiras. A pandemia foi ontem também, né? Então, quais os caminhos possíveis para elaborar tantas perdas e ressignificá-las? Para conversar com a gente, sem mais delongas e mistérios, né, sobre esse tema que é super complexo e delicado, nós convidamos o psicanalista Christian Dunker, que é também professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é dono do canal no YouTube Falando Nisso. E, recentemente, ele lançou um livro inteiro falando sobre esse tema, sob o título Lutos Finitos e Infinitos, pela editora Paidós. Professor, seja muito bem-vindo, é sempre uma honra tê-lo aqui, já é a terceira vez que você vem falar com a gente, então quero te agradecer muito pela disponibilidade. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, querida Amanda, é um prazer, é uma satisfação e é um dever falar com vocês, ampliar o debate, né, sobre as questões e conflitos que cercam a comunidade judaica, israelense, nesse nosso momento. E agradeço muito a oportunidade de falar sobre o luto e as pesquisas recentes que a gente tem feito lá na USP sobre isso, né? Muito bacana. Bom, professor, no senso comum, né, a gente tende muito a associar o luto à perda de uma pessoa, né, mas a gente sabe que o tema, ele é muito mais amplo, o conceito vai muito além disso. E no seu livro, né, Lutos Finitos e Infinitos, você descreve, né, o processo de luto, dentre outras coisas, né, porque é um tema complexo e que dá para aprofundar muito, como, abre aspas, um paradigma genérico para pensar os destinos para a experiência humana da perda. Eu queria que você comentasse um pouco mais, na medida do possível, né, que um tempo aqui de um podcast permite, né, um pouco mais sobre essa ideia para ampliar a ideia um pouco do luto a partir da perspectiva da psicanálise, né, por onde vai aí a sua reflexão sobre esse tema? A gente partiu, né, do texto do Freud, Luto, Melancolia, que é um texto um pouco anômalo na própria obra, né, do Freud, e na pesquisa psicanalítica, surpreendentemente, há um contingente relativamente pequeno de desenvolvimentos, né, a partir dessa intuição inicial do Freud de pensar o luto, né, e até a gente pode localizar o Freud como um grande inovador nesse sentido, de pensar o luto não só como um processo que cada cultura tem para resolver a questão com a morte, com aqueles que já se foram, mas o que o Freud propõe é a ideia de que o luto é um dispositivo de simbolização, é uma forma pela qual a gente se torna o que a gente é, uma forma pelo qual a gente lida com a vida que a gente tem, é uma maneira pela qual a gente inventa futuros diferentes do presente e do passado que a gente teve. Então, o luto, ele é uma espécie assim, de paradigma dentro da psicanálise. Hoje se discute muito se a psicanálise seria assim, edipiana, patriarcal, que compromissos ela tem com um certo modelo de família, datado, histórico e antropologicamente. Porque a percepção social de que a psicanálise ela seria assim, centrada no Édipo. Né? Quer dizer, a hipótese do Édipo é a hipótese mais importante. De certa maneira, os psicanalistas contribuíram para isso, mas isso faz a gente desconhecer que dentro da psicanálise existem paradigmas concorrentes. Por exemplo, entre luto e o Édipo. Entre o luto, o Édipo e o trauma. Entre o luto, o Édipo, o trauma e a pulsão de morte. Quer dizer, são maneiras diferentes de pensar processos de simbolização, processos de subjetivação, que estão lá no Freud e que se desenvolveram nos diferentes discípulos,
continuidades, reinterpretações, comentários que a gente tem na psicanálise depois de mais de 100 anos. Então, há autores que puxaram mais para um lado, autores que puxaram mais para o outro, né? Então, a ideia de escrever um livro sobre luto era de retomar isso, dizer assim, olha, há um forte empuxo para a gente pensar relações de filiação, de identificação dentro da família, mas também há essa ideia de que nós somos aquilo que nós perdemos. E lá no começo do artigo do Freud, Luto e Melancolia, ele diz, olha, a perda, o luto, não é só assim quando a gente perde uma pessoa querida que morre. Esse é talvez o caso modelo, o caso máximo. No fundo, o luto se aplica a toda e qualquer relação de amor que a gente tem e que se interrompe, ou seja, todo casamento, todo namoro, todo grande amor requer um luto. Toda relação contínua, né, de filiação e territorialidade e de compromisso, como é que a gente tem no trabalho. Então, cada demissão que uma pessoa sofre, cada desemprego que alguém passa, requer e demanda um luto. E, mais interessante e um tanto quanto esquecido, diz lá o Freud, também a gente faz luto dos espaços que a gente perde, dos espaços simbólicos que a gente perde, por exemplo, nações. Ele que viveu, né, uma nação chamada Império Austro-Húngaro e que se dissolveu diante dos seus olhos. A gente tem que fazer o luto das unidades simbólicas às quais a gente pertence e que deixam de existir. Sejam elas unidades simbólicas como a linguagem, como uma época, como um país, como uma religião e assim por diante. Então, ampliando dessa maneira, né, o luto ele se torna um grande problema, ele se torna uma maneira assim da gente reentender todas as coisas. E foi isso que eu tentei propor aí, retomar nesse livro sobre o Lutos Finitos, que é um modelo assim baseado mais no Freud, né? Na ideia de que quando a gente perde, isso é uma tarefa individual da pessoa de reinventar, né? De reconstituir aquele objeto perdido, em contraste e comparação com o luto infinito, que é o luto mais ligado ao processo assim coletivo, social. Ninguém faz o luto de fato como o Freud supunha. Recolhe-se para o gabinete, pensa na pessoa perdida e um dia você sai e volta a ser aquele que você foi um dia antes. Não. O seu luto, ele depende do luto dos outros. O seu luto é sempre junto com os outros. O seu luto depende de rituais simbólicos, de rituais sociais, e que, em certa medida, conectam a nossa perda com a perda dos outros. Então, isso é uma coisa que está mais forte, mais presente no Lacan, não só nele, né, mas foi um autor que eu convoquei para, então, dar título para esse livro. Lutos Finitos, Lutos Infinitos. Qual que você prefere e qual que você precisa. É muito interessante isso que o senhor traz, professor, do luto relacionado à perda de nações, né? Eu fiz uma pesquisa em Iugoslávia, é um país que não existe mais também, e quando você vai conversar com pessoas, principalmente idosos que viveram esse período, eles falam assim, né, de se emocionar, de chorar, com muita tristeza, enfim, aí tem os elementos da nostalgia, né, e da deterioração econômica que foi que aconteceu na desintegração e depois, então eu nunca tinha parado para pensar assim como um luto mesmo, né? Uma coisa que enfim, tá tão diante dos nossos olhos aí. E no seu livro, né, professor, você inicia a reflexão sobre o tema pelo relato de um sonho. E quando nos referimos ao luto, assim como sonhos, né, na psicanálise, há uma ideia, um trabalho a ser processado, né? Você falou aqui, os países do relacionamento, que às vezes a gente vê lá como superar um término. Eu lembro meu primeiro namoro, aí tinha lá as etapas do luto. E, enfim, olhando assim, talvez evoque a ideia de que isso, né? De que haja etapas pelas que as pessoas passam de forma minimamente similares, né? Eu queria saber se é correto pensar assim, e há, assim como nos sonhos, né? Um núcleo insondável para cada sujeito? Pergunta longa. Não, não, mas muito pertinente, porque um dos, vamos dizer assim, desenvolvimentos mais notáveis e mais consensuais que a gente teve sobre o luto foi aquele feito por uma psicanalista suíça, né, Elisabeth Kluber-Ross, que acompanhou pacientes em estado terminal. Né? E ela foi notando que assim existia um processo regular, né? Existiam fases. Né? Então, diante da proximidade da morte,
a gente reage inicialmente com a negação. Diz, não, não está acontecendo. Depois a gente reage com a barganha. Peraí, vai ter um jeito de eu escapar dessa. Deixa eu ficar bonzinho que vão me salvar. Depois vem a raiva. Não vão me salvar, eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio, eu detesto tudo, eu não queria que nada disso estivesse acontecendo. Daí vem a depressão, né? Quer dizer, bom, por mais que eu tenha raiva, a doença continua, a morte vai se aproximando, e no final viria aquilo que ela chama enigmaticamente de aceitação da finitude. Então, a Elizabeth Kübler-Ross, ela lançou um entendimento de que é como se o luto fosse composto por estágios, né, de um trem que vai passando por estações, né? Então tem uma, depois vem a outra, depois vem a outra, né? Isso não é inteiramente falso, mas os depoimentos, a literatura, os romances, a própria pesquisa clínica mostra que não é assim, né? De que talvez um modelo, e isso é que a gente apresenta aí nesse livro, um modelo mais interessante fosse assim de uma colcha de retalhos, em que você vai, anda e de repente volta. Acha que concluiu, opa, tá faltando um pedaço. Tem que desfazer tudo e refazer tudo de novo. Não, tá sobrando um pedaço. De novo, refaz, costura, né? É um processo de costuras que tem temporalidades diversas envolvidas, né? Então, em vez de 4 momentos, eu proponho aí nesse livro que a gente tem assim 6 tarefas para enfrentar durante o luto e que elas não são etapisticamente ordenadas, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, mas que o luto seria assim, como é que eu pego essas tarefas e eu junto elas na reconstituição de uma unidade? O luto é tipo assim, uma experiência da perda e uma perda da experiência. Como é que eu refaço as coisas, rememoro, penso, faço balanço, julgo, de tal maneira que aquele que se foi se torna parte de mim e a vida sem ele se torna, vamos dizer assim, não só possível, né? Mas sem ele ou sem ela, se torna melhor. Ou seja, o eu, como diz o Freud, ele se torna mais rico quando o luto é bem feito. Por quê? Porque, no fundo, a nossa cultura ela foi desensinando o luto para nós. Ela foi violando isso que no livro eu chamo de o pacto dos viventes. É o seguinte, a cada momento, cada um de nós tem que estar assim cuidando da tua relação com aqueles que vieram antes de você, a cultura, os pensadores, seus professores, seus ancestrais, sua genealogia, e com aqueles que virão depois de você, os que não nasceram. Ou seja, o luto é parte fundamental dessa equação, que é o trato dos viventes. Então, quem se recusa a pensar um lado, um termo dessa equação, aí se complica. E, no fundo, essa equação é a forma da gente dizer como que a gente está, né? Qual é o nosso lugar nesse processo cosmológico, né? Nesse processo entre gerações. E, bom, você tocou agora nessa ideia, né, entre gerações, e a gente, essa semana a gente recebeu uma notícia triste, né, agora puxando um pouco para nossa seara aqui, a notícia triste da morte de Michel Nizenbaum, né, um brasileiro israelense sequestrado pelo Hamas no dia 7 de outubro. E daí, para falar um pouco desse contexto, né, falando um pouco mais da guerra, professor, eu quero evocar mais uma passagem do seu livro, né? Quando você escreve que um luto, abre aspas, um luto termina quando a perda se integra em uma cadeia de lutos, inclusive você mencionou aqui já essa ideia, uma cadeia de lutos que o precedeu e o tornou possível. Essa tarefa pode se afigurar terminável para alguns e infinita para outros. E aí, quando a gente pensa, né, a partir dessa ideia no conflito entre Israel e Palestina, e nesse conflito mais recente, nessa guerra, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, como que se dá a elaboração coletiva de um luto, né, quando nesse contexto a gente parece estar pensando em lutos que parecem ser soterrados a cada novo conflito que estoura ali, sem que o anterior tenha sequer tido tempo de elaboração.
Então Uhum. parece que um luto sobrepõe ao outro, assim. Aí essa ideia de luto infinito também para mim entra um pouco nisso, né? Um luto interminável e que, né, cujo resultado ali é produzir muito ressentimento entre essas sociedades, né? Como que é possível uma elaboração coletiva nesse contexto? Olha, a pergunta é muito pertinente, Wanda, porque, de fato, o conceito de luto infinito, ele foi formulado num contexto, assim, apropriado para a gente pensar o que está acontecendo agora ali no Oriente Médio, né? No caso, era a Guerra da Secessão norte-americana, né? Final do século XIX, né? E uma cidade, uma pequena cidade, onde assim são massacrados mais de 100 mil pessoas e sobram 15 pessoas para fazer o luto. E daí o estudioso, o historiador desse processo, ele diz assim, olha, não vai dar, não, uns 15 pessoas para 150 mil, eles não vão conseguir refazer todas as vidas possíveis, todos os laços, todas as lembranças, que seria um caso de você fazer quando você pensa no luto, especialmente no luto no século XIX. Daí ele diz assim: esse luto, luto fruto desse massacre, esse luto fruto dessa perda, ele vai ser um luto infinito. E o infinito ali para ele tem um sentido assim de deficitário, né? De assim um luto incompleto. Uma das tarefas do livro que eu estou propondo aí é tentar tirar desse lugar o luto infinito. Existem lutos infinitos que eles não são lutos problemáticos no sentido de assim psiquicamente deficitários, patológicos, melancólicos, insuficientes. Não tem nenhum problema, vamos dizer assim, na subjetividade da pessoa, né? Quando ela se depara com certos lutos. Por exemplo, lutos envolvidos no processo da Shoah. Quer dizer, como é que você faz o luto de 6 milhões de pessoas, né? Desaparecidas do modo que foram desaparecidas. Ali você tem um ponto de luto infinito. Um luto que, no fundo, ele deve permanecer em aberto como uma espécie de promessa, como uma espécie de projeto para os que virão. Os que virão vão ter que se haver com isso. Não vai ser uma geração, duas, três, quatro, talvez muitas outras resolvam isso. Mas a ideia do luto infinito é de que você também transmite trabalho de luto para aqueles que virão, né? Você não precisa e não pode resolver certos lutos seriam, vamos dizer assim, contraintuitivos, né? Eu passo pelo caso dos lutos ligados ao suicídio, dos lutos com perda de filho ou filha, são lutos que convocam essa ideia de que, de repente, tem um ato aqui que eu decido que é melhor não concluí-los. É melhor eu transmitir o meu luto do que eu resolvê-lo e ir em frente, né? Individualmente. Mas melhor aí, eu acho que foi uma palavra mal colocada, porque o que está em jogo é uma decisão ética, né? Quer dizer, é tão apropriado decidir uma coisa quanto a outra, né? E que as duas, vamos dizer assim, têm a sua dignidade, têm o seu valor, têm a sua história, né? Então, isso me parece estar assim agudamente em jogo no que a gente está acompanhando agora, né? Desde 7 de outubro, e que é um processo, na verdade, muito anterior, né? Mas que ele tem que ver com algo essencial do ponto de vista do trabalho do luto, nos termos freudianos, que diz respeito a reconhecimento, né? O luto é um processo de reconhecimento, em que você reconhece que há uma perda, que essa perda é real, e que você reconhece que há algo que se perdeu naquele que foi perdido, e que você reconhece que é possível continuar junto depois dessa perda. Ou seja, é possível continuar vivendo, é possível reconstituir laços, é possível sonhar junto, é possível seguir em frente no sentido mais próprio da palavra. Então, pensando, né, quer dizer, o luto é um jeito da gente simbolizar a vida, simbolizar o mundo, simbolizar quem nós somos, e que tem que ver com reconhecer.
Quando estoura esse novo capítulo, né, de uma história tão antiga, né, a gente faz uma intervenção dizendo isso. Olha, do ponto de vista dos psicanalistas, do ponto de vista dos médicos, se a gente quiser, do ponto de vista daqueles que estão interessados na alma humana, não tem contagem de quem está sofrendo mais, quem perdeu mais. São vidas e cada uma é infinita em si mesma. A ideia, né, é que se a psicanálise pode contribuir de alguma forma, né, para pensar esse metaconflito, é partir daí, né? Quer dizer, é suspender a ideia de que, olha, isso tem que parar, né? Por quê? Porque as pessoas, uma a uma, estão sofrendo, e este sofrimento tem uma relação muito forte com déficits, com patologias do reconhecimento. Então, aí, o caso, né, do Freud ter dito assim, o luto acontece quando a gente perde uma nação, ele se plenamente aplica ao caso. Mas aí a gente vai dizer, quem perdeu uma nação? Quem é que está sem nação nessa história? São os palestinos? Sim, eles precisam de cidadania plena e restrita. Falta uma nação aos palestinos. E aos judeus? Também! Também falta uma nação aos judeus. Uma nação, um território, uma pátria. Ou seja, assim como nas tragédias gregas, o ponto de partida, né, é de mútuo reconhecimento. Os dois povos, eles têm trajetórias de sofrimento, eles têm trajetórias de exclusão, eles têm trajetórias de, vamos dizer assim, de subalternidade. E a gente esquece isso. A gente quer fazer uma história dizendo assim, não, mas a gente precisa julgar quem é que sofreu mais, né? A gente precisa julgar essa história sem atentar para o fato de que, vamos dizer assim, para o diagnóstico psicanalítico, tem o diagnóstico político, tem o diagnóstico sociológico, antropológico, religioso. Vamos dizer assim, eu estou metodologicamente suspendendo isso, dizendo, olha, vamos olhar para uma contribuição parcial e menor, que é a nossa. Desse ponto de vista, a gente precisa, em primeiro lugar, suspender as nossas projeções de achar que a gente entende o que está acontecendo ali, né? Que a gente sabe muito bem, a partir do quê? Da geografia local que é nossa. Esquerda, direita, o que é nossa? Brasil, Alemanha, Estados Unidos, é nossa. Então, veja que esse é um princípio muito claro quando a gente fala, né, em questões de identidade, em sofrimento de gênero, em sofrimento de raça, né? Quer dizer, não invada, né, aquele espaço que tem uma história ali, que tem uma geografia que é própria. Escute antes de julgar. Não, nesse caso, todo mundo entende mais do que os palestinos e do que os judeus, e do que os israelenses, melhor falando, né? Então, a primeira ideia ali para a gente pensar em tem um luto, os dois têm, e não são simétricos, e não quer dizer que então estão iguais, porque cada qual está às voltas com o luto, mas que a gente já precisa escutar o luto a partir daquelas que estão vivendo. A gente precisa dar lugar de fala para aqueles que estão vivendo. Não falar por eles, assim, imediatamente, o que a gente acha, o que a gente pensa, etc. Bom, é mais ou menos como acontece, né? Quando alguém perde, né, um ente querido, sempre tem aquele inapropriado que vai chegar no velório e dizer: não, a vida vai em frente, trabalha que passa, foi uma ótima pessoa. Você fala, bicho, escuta antes de falar qualquer coisa. Escuta o que as pessoas ali estão falando, e dos dois lados, e do conflito, e do ponto de vista de, nós queremos que o sofrimento termine, né? Que o teu sofrimento diminua. Faça essa pergunta antes de fazer a pergunta de como é que quem tem razão. Muito importante. Eu não sei se eu estou, vamos dizer assim, me alongando na sua pergunta, né? Mas a gente teria que assim partir de um ponto de vista, né, em que
o principal é que a gente tem uma situação onde há uma recusa histórica, repetida, continuada, de recusa de reconhecimento, né? Sim. E a recusa de reconhecimento é o pior fator para o luto. Pior coisa que você pode fazer quando você está de luto é não reconhecer. Não reconhecer que morreu, não reconhecer que perdeu, não reconhecer que aquela pessoa tinha aspectos bons e ruins, não reconhecer que você tem um trabalho pela frente para reconstituir uma vida comum, né? E é o que a gente está vendo, né? Recusa de parte a parte, né? De reconhecimento de palestinos, israelenses, reconhecimento de diretrizes da ONU, de reconhecimento de forças políticas locais, internacionais, né? Parece uma conversa, né, baseada na destituição subjetiva dos atores. Não, você não pode falar, você cala a boca. Não, você também não pode falar, você não tem direito. Não, mas você se silencia, porque o outro tem que dizer. E isso é assim. Escrevi isso numa coluna da UOL, né? Fui criticado por isso. Isso é o ponto de partida para dar tudo errado. E muita Dizer, anulação do luto, às vezes, né? Que é uma coisa que eu. Dos dois lados, como o senhor falou, professor, que tanto de pessoas, né, que muitas vezes negam, tem um caráter, inclusive, negacionista do que aconteceu em 7 de outubro, dos kibbutzim na uhum, Sacada, que foi o próprio exército israelense que cometeu aquilo ali, tal, tal, tal. De pessoas, né, setores dentro da comunidade judaica diaspórica em Israel também, que minimizam ou negam as mortes e uhum, uhum, todas as condições que os palestinos enfrentam desde 7 de outubro. Tem essa negação do luto também, né? E, e, uhum, e, e é muito complicado, né? Porque, de um lado, você tem essas pessoas que perderam amigos, perderam familiares em 7 de outubro e tudo que aconteceu, que mobilizam a nação. E aí você vai tentar estabelecer um diálogo, né? E aqui eu me refiro especificamente a setores progressistas da esquerda brasileira, o qual eu me filio e qual eu sou, mas uhum, que tem dificuldade de aceitar o 7 de outubro, o que aconteceu e reconhecer, e ao mesmo tempo, né, setores dentro da comunidade e de Israel têm dificuldade de olhar também para a situação dos palestinos, né? Então essa negação é complicada, né? Sim, é um exato. duplo fenômeno, né? E falando assim como o João também faz parte dessa esquerda progressista, né? E Uhum, a negação tem sido, assim, parte constante, né, de todos os lados, né, como o João bem, assim, pontuou. E também é algo que, como judia progressista, assim, a gente tem escutado muito, o Daniel Dueck já trouxe aqui também uhum, pro nosso podcast a ideia de que você tem que pagar sempre um pedágio, né, para sentir a própria dor, né, você tá sempre tendo que se justificar, então a gente não pode se solidarizar sem passar um histórico de militância, dizer o quanto você. Não, mas olha, eu apoio um Estado palestino, estou na luta palestina, uhum, estudo uhum, o tema uhum, há 10 anos, e mais eu também posso me solidarizar às vítimas do 7 de outubro, né? Então também tem essa uhum, negação da legitimização da sua dor, né? De tornar a sua dor, o seu luto legítimo nesse sentido. uhum. Eu acho que a situação ela é muito difícil, porque é um negacionismo cruzado. A substituição, né, de uma gramática de mútuo reconhecimento, em que, bom, de um lado, precisa de ampla e restrita cidadania aos cidadãos palestinos, precisa do Estado, né? Quer dizer, isso é incontornável, precisa do Estado com direito de exército, direito de acesso à água, direito de acesso à educação e saúde, e precisa, do outro lado, do reconhecimento do Estado, da existência do Estado de Israel, né? Ou seja, a média distância, né? Você diz assim, se isso fosse reconhecido, a conversa iria para um outro lugar. Ou seja, a gente, como eu tenho dito, a gente voltaria mais ou menos, né, uma espécie de paradigma, né, não é para ler literalmente, a gente voltaria às conversações de Oslo, né? Então, como é que faz para isso acontecer? Mas, a partir desse momento ali, né, da década de 90, a gente viu esse negacionismo cruzado a ascender à condição de política majoritária nessa matéria.
Ou seja, né, vou dar alguns exemplos disso. Quando eu fui estudar na Inglaterra, né, que é um país que tem uma posição política bastante dura em relação ao conflito, né, o boicote e etc., né, as universidades inglesas muito atentas a isso, pela própria organização da comunidade judaica na Inglaterra, né? Por exemplo, Corbyn foi um político que foi destroçado pelas acusações de antissemitismo, né? Mesmo não sendo antissemita. Você tem uma coisa muito peculiar ali na posição israelense, lida a partir assim da Inglaterra. Bom, eu cheguei na Inglaterra nos anos, sei lá, 90, 2000, e como brasileiro periférico, falei, olha, lá no Brasil tem uma coisa assim é, que chama esquerda católica. Não, Igreja Católica, não, Igreja Católica é conservadora, ela colonizou vocês, os jesuítas, ela matou uma quantidade de indígenas, ela apoiou a escravidão, não pode existir Igreja Católica de esquerda. E você fala, é verdade, a Igreja Católica no Brasil, um dispositivo colonial. Mas a gente teve a JUC, a Juventude Católica, que resistiu à ditadura militar, a gente tem a teologia da libertação, Leonardo Boff, Frei Beto, a gente tem Rubem Alves, lá protestante, a gente tem Martim Baró, um padre que foi assassinado na Nicarágua. Veja, o Brasil tem um negócio que chama esquerda católica. Não, não existe esquerda católica, porque a Igreja Católica ela tem um papel histórico de destruir, de colonizar, e eu reencontrei isso, né? Quando começo a debater com os meus colegas de esquerda e digo assim, olha, a vida inteira eu convivi com sionistas que para mim eram de esquerda. Eram pessoas que no Brasil militaram contra a ditadura militar, participavam da Casa do Povo, que estão alinhados com a luta antirracista, com a luta anti a pobreza, com a luta LGBTQIA+. São sionistas? Não, não existe sionista de esquerda. Quer dizer, a mesma resposta, né, que eu chamo de negacionista. Bom, esse tipo de reação, vamos dizer assim, destituinte, né? Não pode, porque na minha cabeça, na minha geografia, e eu entendo essa geografia, né? Para o inglês isso é muito difícil, para o americano isso é muito difícil, para um sul-africano isso é muito, talvez um pouco menos difícil, mas muito difícil. Justamente por isso que argumento assim, gente, por que a gente não pode assim tornar um pouco mais complexa? E primeiro dever do psicanalista, né? Você vai interpretar uma coisa, tenta não projetar, tenta não achar que você está ali naquela situação que você sabe, tem que escutar primeiro os agentes que estão em jogo, né? Então você tem esse negacionismo, né? E que, bom, não conheço, até pergunto para vocês o que vocês acham, existe o sionismo de esquerda ou não, Herzl, a ocupação, 1917, você tem todo um processo histórico ali para refazer, né? Os bundistas, será que o sionismo brasileiro veio dos bundistas ou não? Muito complicado, né? Assim como a versão, vamos dizer assim, palestina, né? Quer dizer, como é que a gente vai pensar as populações que vivem até hoje com uma chave no bolso, nos territórios ocupados, nos assentamentos, dentro da Cisjordânia, mas na Síria, no Líbano? Vamos escutar essas pessoas? O que elas querem? Qual é a proposta, vamos dizer assim, de reconhecimento que elas demandam? Por que a gente escuta o Hamas e não o Fatah? Básico. Não quer dizer que seja simpatizante do Fatah, que tem problemas, etc. Mas a possibilidade, vamos dizer assim, de escutar que existem ali diferentes vozes no campo israelense, diferentes vozes no campo palestino, né? E que qualquer luta anticolonial ela passa por você reconhecer os atores locais,
Eu tenho me atercado aqui com gente de esquerda no Brasil defendendo o pensamento decolonial sem nenhuma escuta para os agentes locais. Seja, tem uma esquerda israelense que luta contra o Benjamin Netanyahu, contra as atrocidades que ele tem praticado, que luta, é minoritária, não, mas nunca conseguiu eleger. Não importa, são essas as vozes que a gente precisa escutar se a gente quer uma transformação não colonial. Senão é o Brasil fazendo o discurso colonial, é os Estados Unidos fazendo o discurso colonial. E isso tem, vamos dizer assim, replicado essa situação, impedindo luto, impedindo reconhecimento, impedindo o avanço da situação. Então, não sei, quando você diz assim da Palestina, né, do Jordão, do Rio ao Mar, o que você está dizendo? Você não fala isso, você não declara isso, que você quer jogar os israelenses, os judeus, para fora, né, do país, quer extingui-los. É um discurso eliminacionista. Quer dizer, e do outro lado, a grande Israel, Eretz, Benjamin Netanyahu, a mesma coisa. Vamos eliminar os palestinos, vamos ganhar essa luta no tempo, colonizar o West Bank, nós vamos desfazer as vozes até que os palestinos esmoreçam e desapareçam. Dizer, o que qualquer, me parece, posição democrática, emancipatória devia propor, esperar nessa situação, né? Ouvir vozes, reconhecer vozes e não aceitar discursos eliminacionistas. E o que a gente tem dos dois lados. Me parece assim, incrível, né? Que as pessoas defendam abertamente, olha só, não, Israel tem que deixar de existir. É isso. É um modelo de revolução. Discutir isso com gente entendida na esquerda. O nosso modelo de revolução é fazer esse Estado deixar de existir. Imagina se alguém, né, quando Bolsonaro foi presidente do Brasil, dissesse assim, olha, o Brasil está genocida. Alguém quer discutir esse ponto? Né? Ou o genocídio de jovens negros de periferia que está acontecendo aqui há X anos. O genocídio gerado pela política de saúde pública durante a Covid. Genocida! Então vamos desfazer o Estado brasileiro. Tá? Eu posso até simpatizar com essa atitude, mas tem que falar. Falar de Israel, não vamos desfazer Israel porque é genocida, e é genocida, é muito esmola com o chapéu alheio. É muito, vamos tomar como modelo de revolução a extinção de um país e dizer, não, esse país não tem direito à existência. A Alemanha, que se fundou em violência, genocídio e o caramba. Itália, a mesma coisa. A França, a mesma coisa. E em Estados Unidos, genocídio de indígenas. Todos eles têm direitos. Esquecemos. Né? Tá E coloca certo? Israel como Estado artificial, né? Não, porque o Estado de Israel é um Estado artificial. É como se existisse um Estado natural em sua plenitude, né? Perfeito. Exatamente. Quer dizer, os não violentos, e esse foi violento. Todos foram violentos, e isso não isenta, né, a dificuldade da gente inventar um Estado que não seja a A reprodução gente está no dessa Brasil, né? Quantos, originária. né? 1 milhão de indígenas mortos assim que chegaram aí, os portugueses, como assim, Pois né? então, né? Quer dizer, não é totalmente despropositado a gente dizer precisamos de outro Brasil, precisamos de um outro Estado. A reprodução disso vai continuando, gerando efeitos reprodutivos e etc. Não, vamos enfrentar essa questão. Mas pega os brasileiros, portugueses e deporta para a Europa, joga para o Atlântico, não é a solução. Tem que ser feito de outro jeito. Quer dizer, a refundação de um Estado não pode ser feita à base de uma retórica eliminacionista. Porque a retórica eliminacionista, e eu tentei dizer isso em debates, em artigos, e depois me calei porque eu falei, bom, não, ninguém vai escutar isso. E isso
isso é uma afronta às pessoas, etc. De forma nenhuma estava querendo dizer. Mas o que estava lutando é contra a retórica eliminacionista, que é a retórica de Benjamin Netanyahu. Ou seja, é esse o nosso grande, vamos dizer assim, inimigo. Que quando elegeu-se, né, ou tomou conta do governo israelense, quando mataram Isaac Rabin, ou seja, quando os acordos de Oslo foram boicotados pelos próprios israelenses, pelos próprios judeus, enfim, a questão não é quem é que teve culpa lá, é que a gente tem que voltar nesse processo e produzir 2 estados, se querem 2 estados, um estado, se querem um estado, nenhum estado, se querem um estado. O que a gente não pode é suspender o princípio de autodeterminação dos povos. Ah, não, agora esse não vale mais aqui. Bom, devem conversar, devem se reconhecer, devem produzir uma solução viável para estar a partir da lógica do reconhecimento, a partir da lógica de que basta de sofrimento. Não, morreram 30 mil palestinos e 1.400 sequestrados israelenses. Essa conta é obscena. É obsceno você dizer, então esse tem mais razão porque morreu mais, porque morreu menos. Não, Não é podia sobre morrer uma vida, números, né? Exato. uma vida já é demais. Sim, e você toca num ponto, professor, que é muito assim, que é essencial, né? Que é entrar na chave da escuta, né? Porque o que acontece muito são os silenciamentos dos atores, né? Das vozes, justamente das vozes dissidentes, então israelenses que estão desde sempre lutando contra o status quo, né? Contra esse governo que se estabeleceu que é um governo de ultradireita, como nós tivemos até pouco tempo atrás aqui no Brasil. Uhum. E também dos palestinos, né? Porque o que a gente vê muito também parece, né, que uma militância sempre falando por procuração, né, pela população palestina. Avançando um pouco aqui, né, quando a gente, bom, eu estudo psicanálise e aí quando a gente estuda Winnicott Klein, né, ultimamente tenho estudado um pouco, né, a gente evoca também a ideia de uma perda futura, né, e não porque a gente tem assim, no senso comum a gente sempre pensa no luto, nas perdas como Uhum. algo passado. E aí acho interessante pensar assim, né, quando a gente olha, nesse caso, quando a gente olha para, por exemplo, pais que perderam crianças que perderam pais muito jovens, né? O que se perde aí de um futuro, né? E quando a gente fala de guerra, a gente tem aos montes aí exemplos como esses, né? Mas pensando nesse conflito, né, que não é de hoje também, na guerra desde o 7 de outubro, quais são as perdas futuras, né? A gente está falando de quais perdas futuras quando tantos lutos e ressentimentos são produzidos com possibilidades tão escassas de reparação, né? E de elaboração. Você está falando da questão da escuta, né? Há muito pouca escuta nesse Uhum. caso, nesse contexto. Muito pouca escuta. Escuta é meio básico pelo qual se operam relações de reconhecimento. Escuta é o meio básico pelo qual a gente elabora lutos. Escuta das vozes, do objeto, daquilo que foi perdido, daquilo que foi perdido em potência, né? A escuta também é o meio pelo qual a gente repara a perda, a gente repara o mal encontro, a gente repara o mal feito. Então, vamos dizer assim, está tudo ali ligado a essa possibilidade de sair de si. Isso, por isso que eu digo que é um conflito modelo, é um conflito que, assim, vamos para uma nova era, vamos enfrentar os problemas do antropoceno, vamos deixar o século XX para trás, porque a gente precisa dar um salto em relação a isso, ou seja, um salto de reconhecimento do outro, né? De que, bom, os palestinos precisam de cidadania plena, né? Nos termos que lhes são próprios, precisam de reparação, nos termos que lhes são próprios. Israel precisa de um Estado, nos termos que lhes são próprios. A escuta não é um evento assim, vou fazer uma escuta da Amanda. Escutei você, Amanda. Pronto, agora eu entendi quem é a Amanda. Não, eu paralisei a Amanda nesse instante. A escuta, ela é um laço com o outro, é um tipo de laço com o outro que permite que as nossas diferenças, conflitos, indeterminações sigam como uma espécie
de rio que orienta para onde a gente vai, não quem a gente é ou quem a gente tem razão. Diz a antropóloga indiana Veena Das, né? Se a gente quer pensar soluções para impasses cristalizados, impasses que representam, no fundo, impasses criados durante a Guerra Fria, impasses criados durante o século XIX, impasses coloniais, estão postos aí, impasses linguísticos. Se a gente quer ir para frente em relação a isso, escute as crianças. O que as crianças palestinas querem? O que as crianças israelenses querem? Vocês vão ver que vai acontecer uma dialética de reconhecimento e de luto extremamente restaurativa que os adultos não conseguem mais. Que a gente que é assim sapiente, né? A gente que tem assim ideias formadas a respeito e que são cada vez mais sólidas, cada vez mais corretas, cada vez mais verdadeiras, estamos contribuindo para o quê? Para a permanência desse conflito, né? Para a reprodução desse conflito. Quando essa coisa começou lá, a gente falou, não fala em do Rio ao Jordão, porque isso é o quê? Não é porque isso é ruim para os palestinos, isso é uma ótima causa para os palestinos, mas isso é o alimento pelo qual Benjamin Netanyahu está orquestrando a alienação da população israelense para destruir os palestinos. Ou seja, parece tão de fora, né? Parece aquela briga de casal que você fala, não, mas peraí, por que ele não fala uma coisa diferente? Ele tem que xingar o pai da noiva? Não, não faz isso, faz errado. Tem lugar, faz isso de novo. E vem o outro lá ainda, é isso mesmo que tem que fazer, você fala, idiota. Tem outra coisa para dizer nesse momento. Tem coisas mais humildes, tem coisas que têm a ver com a história mais longínqua desses povos, que tem a ver com a colonização que janta todo mundo, que tem a ver com o capitalismo que janta todo mundo, que tem a ver com processos maiores do que quem tem a razão, esse é o certo e aquele é errado. Né? Pensar sistemicamente. A hora que a gente conseguir superar isso, acho que a gente vai ir para o século XXI, para o século XXII. E isso é século XIX. O que a gente está vendo aqui é século XIX. Não conseguimos passar de ano. Ficamos lá. Né? Recuperação, dependência, discussão, que já foi. Uma coisa paralelo que eu faço, assim, é que um dos grandes problemas da computação, né, os desafios, agora a gente está conseguindo superar, é que os computadores passem a fazer equações fora da binariedade, né? Aí vem toda a questão dos computadores quânticos e tal. Eu acho que na política, né, no campo de debate, eu acho que é um desafio que também tem que ser enfrentado, né? Pensar as perspectivas de conflitos e de situações tão complexas por outra óptica que não seja com essas lentes da binariedade, né? Porque é o que eu sempre falo, eu não vejo ninguém comentando e levantando bandeira sobre o conflito de Nagorno-Karabakh entre o Armênio e o Azerbaijão. Eu falei disso no episódio passado, que é um conflito étnico, é um conflito territorial, tem muitas nuances e muitas questões, né? Mas no conflito Israel-Palestina e outras situações que acontecem, todo mundo tem uma opinião. E, professor, no seu livro, né, também a ideia do trabalho do luto como modelo para o trabalho da criação. Acho que você comentou isso aqui na Isso. entrevista também. E quais são os caminhos possíveis para que tantos lutos e perdas produzidas em contextos da guerra, para ambos os lados, possam ser elaboradas e também ressignificadas para a criação de futuros em que a paz seja uma perspectiva possível? Então, isso se torna cada vez mais difícil esse trabalho, né? Porque ele presume um reconhecimento grave e vertical da injustiça cometida. Então, ó, aqui temos um elemento de injustiça grave, né? Reação de Israel não foi proporcional, é grave isso. Precisa voltar atrás, precisa poder pedir desculpas, precisa de comissão verdade, precisa de história, precisa de novas narrativas, como você falou, né? Narrativas não binárias. A gente precisa de outros pontos de vista.
estou sugerindo aqui o das crianças, mas podia ser o da terceira idade, podia ser o dos Ruizinga, na China, que está na mesma situação, dos expatriados sem terra, do Saara Oriental. Você tem muitos povos, né, que eu acho que nesse momento, dos ameríndios brasileiros desterritorializados, que nessa hora, olha, vamos chamar essa turma para falar alguma coisa, né, porque eu acho que estão em uma posição que tem autoridade para dizer algo, né? Então, esse processo de deslocar o centro, né? Quer dizer, não é você, analista internacional, que sabe tudo de política e que está repetindo essa mesma geografia que está na sua cabeça há 100 anos, que talvez seja o melhor ponto de vista. Para a gente fazer o luto, tem que reconhecer que a reação foi desproporcional. Ah, é? Ufa! Então, quer dizer que os palestinos têm razão e o Hamas é um exército de libertação colonial. Não! Tem que reconhecer que 1.400 sequestrados, punidos com a morte, agora um brasileiro. É injustiça. É injustiça. É a mesma coisa? Não é, mas é injustiça. É algo que precisa, vamos dizer assim, pé para atrás. Não quero que nunca mais 30.000 pessoas, crianças, mulheres, sejam mortas impunemente. Não quero que nunca mais 1.400 israelenses sejam sequestrados e mortos. Qual é a dificuldade da gente entender que essas duas coisas não podem acontecer mais? E que o negacionismo cruzado é uma maneira da gente não olhar para isso, não olhar para o quão trágico é essa experiência de injustiças incomensuráveis, não reversíveis, não simétricas, não equivalentes e igualmente objeto de reparação. Eu acho que ou todo dia abro o jornal esperando alguém vai falar em reparação. Zero, zero, zero. Os nossos melhores cabeças, zero. Ilan Pape, zero. Onde está a nossa capacidade de dizer erramos? Erramos! Erramos tudo! Como é que nós vamos fazer melhor? Qual é o passo que a gente tem que dar e que não seja um passo. Olha, como eu tive na Grécia uma vez falando com o patriarca grego, né, sobre a cisma do Oriente e do Ocidente, né, as duas religiões do catolicismo, né, mas por que vocês não se reconciliam? Não, nossa culpa não é. Nós, em 1312, visitamos o Papa de Roma e dissemos: olha, aceitem que vocês estão errados e daí nós vamos em frente. Isso é isso. É assim que vocês vão resolver. Quer dizer, o outro lado tem que aceitar que está errado, daí assim tudo vai se resolver. Fala a minha língua que tudo vai se resolver. Aceita Jesus no coração que vai se resolver. Aceita Maomé no coração que tudo vai se resolver. Aceita Moisés no coração. Não, gente, não dá isso. Mas onde é que, pergunto a vocês, né, que estão aí dia e noite num confronto, lendo gente que está lá, dando informes, etc. Quem é que está falando em reparação e como conserta? Como faz para ficar melhor? Não, realmente, não tem ninguém falando. É impressionante. E o quanto é importante, né, que haja reparação, né? Porque só Não pode tem haver luto sem elaboração, né, reparação. com... Exato. Oi? Não tem luto sem reparação, desculpa. É, Não... exatamente. Uhum. Não tem luto sem reparação, justamente. Muito, muito importante mesmo. Mas, professor, queria te agradecer muito. Nosso tempo aqui é curtinho, mas eu acho que fica aí como porta de entrada para uma reflexão que é muito importante também. Convido as pessoas a lerem o livro do professor, que acho que amplia muito esse debate, então que aqui o nosso programa seja uma porta de entrada também para que a gente reflita sobre a escuta, né, sobre o reconhecimento, sobre reparação. Acho que foram pontos aqui chave que para a gente olhar para esse conflito, e não só para esse conflito, né?
acho que para tantos outros contextos em que a gente, né, em tempo de redes sociais, a gente sempre entra em tantos embates, a gente vive num momento, como o João bem pontuou, de uma binariedade e maniqueísmo tão grandes, né? Então, onde todo mundo sabe e precisa comentar sobre tudo. Então, acho que são pontos-chave para a gente levar para a vida, né? Então, eu quero te agradecer muito, professor, por ter aceitado participar. Imagina, a gente está aqui. Quem está ouvindo hoje a gente na quarta-feira, não imagina que a gente está gravando isso aqui sábado à noite. Então, a gente parando aqui sábado à noite para falar sobre esse tema. Então, muito obrigada mesmo pela generosidade em compartilhar um pouco aí das suas reflexões sobre o tema com a gente, professor. Olha, eu que agradeço. Eu acho que o IB, o Instituto Brasil, é uma das poucas vozes que, vamos dizer assim, saem dessa geografia mais básica, mais simplória sobre a situação, né? Eu vejo vocês sendo atacados, né? Sendo criticados injustamente, né? E com o mesmo argumento negacionista de que não, vocês não defendem coisa nenhuma da Palestina, isso é tudo comprado pelo Estado de Israel. Eu acho isso uma pouca vergonha. Eu acho isso, vamos dizer assim, o pior que o Brasil pode produzir em termos de desreconhecimento, de negação de reconhecimento. Vai conhecer o trabalho de vocês, né? Vai conhecer o que vocês têm feito, né? Condenando a ocupação das colônias na Cisjordânia. Ninguém sabe disso. E quando você diz, não é verdade, o cara briga com você. Você diz, não vai ler lá o estatuto, vai ler o que são. Não existe. Parece aqueles monges medievais que dizem assim: eu não vou olhar pelo telescópio porque eu já sei o que as estrelas estão falando. Mehr Licht, dizia Goethe. Há um pouco mais de luz nessa matéria. Eu acho que o Ribe é um heróico representante dessa via, né? Que afinal acaba sendo então fulminada pelos dois lados, destruída por todos e objeto, né, da maldição e da discórdia de todos. Mas eu acho que essa é a posição realmente que a gente precisa. Ela é minoritária hoje, mas eu confio que se há algum futuro é por aí, né? E cumprimento vocês pela coragem e apoio vocês, né? Vocês, os judeus pela democracia, também os palestinos que lutam pela sua causa justa de dois estados ou um estado. Nós temos que superar essa conversa de bar, né? Sobre, enfim, quem tem razão, quem mata mais, né? E olhar para o sofrimento que é comum a todos nós. Então, obrigado pela oportunidade, né, de dizer algumas coisas. Estou certo que não haverão só palmas para a nossa conversa de hoje. Com certeza não. Tanto que a gente já tá preparado, né? Já está esperando, não vai ser nenhuma surpresa. Abraço, João. Abraço, Amanda. Beijão para todo mundo aí Abração. do IBE. Tamo junto. Professor, muito obrigado pela sua contribuição aqui. E para você que está nos escutando, a gente conversou hoje com o psicanalista Christian Dunker, que também é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e também é dono do canal do YouTube, falando nisso. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, comentar como foi o episódio de hoje, é só escrever para o eucomisso@institutobrasilisrael.org. Nós estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.